hoje a gente tá do gogó. Eu esqueci de ligar este microfone e a gente tem que gravar porque chegou o Round 6 em sua segunda temporada. Vamos falar do que foi essa temporada, do que vai ser uma terceira, porque sim, já está confirmada e obviamente trazer as minhas impressões. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vamos ao vídeo não, né? Esqueci, é a vinheta. Tana, tana, tana. Então aqui é o meu backstage. Nina Ninoque está deitada no chão porque não está afim de dar close. Malife está aqui para dar suas impressões também. E a gente vai falar de Round 6 que chegou dia 26 de dezembro. A balança e estruturas da Netflix. Será que foi tão estrondoso assim como imaginávamos? Vamos falar sobre isso. Mas já agradeço desde já todo o compartilhamento, curtida e comentário. Este ano de 2024 foi maravilhoso. Agradeço a todos vocês por estarem aqui, aos novos inscritos, aos comentários, aos de sempre, a DM Álvaro Alves, todos os missionários, a Igreja de Fé, a Live e Companhia Limitada. Agradeço demais. No final teremos agradecimentos. Então vamos começar aqui a destrinchar o que foi Round 6. A gente tem o retorno de Ji-hoon. Eu não vou conseguir lembrar o nome de todos os personagens. A gente já comentou da primeira temporada aqui. Tá aqui o cardzinho. Você vê lá, relembra o que foi essa história bombástica que trouxe aí nervos à flor da pele, grito, choro, caos no meio da internet com esta história, óbvio, evidente, muita gente envolvida o que foi Round 6. Então você vai lá e relembra. Estou aqui falando da segunda temporada, então Ji-hoon é o único nome que ficou na minha mente, tá? O jogador 456. De restante a gente vai tentando aqui, né? Mostrando fotinha para poder você se situar na história se você já viu. Que, diga-se de passagem, começo do vídeo não vai ter assim tantos spoilers, mas eu recomendo que você assista a série e depois volte aqui pra gente bater esse papo. A gente começa o Round 6 com Ji-hoon na sua Via Crucis, porque a gente terminou a primeira temporada com ele prometendo que ia acabar esse jogo. E diga-se de passagem, ele está cumprindo essa promessa. 2 anos se passaram desde esse momento, desde o final do primeiro jogo, e ele voltou com todo o seu dinheiro investido nisso. A gente tem o retorno do agiota, né, aquele cara que ele estava devendo, sendo parceiro dele. E essa segunda temporada é dividida em 3 atos: perseguição, o jogo e a rebelião. Vamos lá, vamos conversar aqui como é que isso foi desenvolvido na história. O autor da série demorou anos para escrever a primeira temporada e foi todo aquele sucesso, todo aquele impacto. Nessa segunda temporada a gente teve 3 anos aí de construção dessa história. Logo de início a gente já teve algumas informações falando do que poderia ser. E também imaginávamos que teríamos só essa segunda temporada. Já vindo nesse assunto, a gente tem 7 episódios, diferente da primeira temporada que foram 9. A gente tem 7 episódios que foram destrinchados nesses 3 atos. E aí vai ter uma terceira temporada que é o final da história. Na minha visão, eu caberia mais assim, segunda temporada, parte 1 e parte 2. Como teve aí, por exemplo, Lucifer foi dividido assim no seu final. Mas Netflix quer colocar como terceira temporada, a gente não vai discutir. Então, voltando mais como foi essa história, o Ji-hoon tá vindo nessa perseguição, investindo nisso. E aí o primeiro embate, a primeira pessoa que ele tá correndo atrás é o Frontman, que é o chefão, né, que tá ali na organização de todo esse jogo. O policial, né, que é o irmão dele, também acaba entrando aí no circuito do Ji-hoon. Só que ele não abre o jogo de que de fato é o irmão do Frontman, que ele já sabe, né? E aí isso não é resolvido nesse primeiro momento, nesses 3 atos. E na verdade esse enredo do policial meio que fica jogado com a perseguição da ilha, né? Pra onde é que a ilha vai. E no final a gente tem aí a descoberta de que o capitão, que sempre tá ajudando o policial a procurar a ilha, é ligado ao pessoal, né, da ilha. Foi assim ai meu Deus, descobrimos que ele tá envolvido. Não é um grande plot twist. Mas eu acredito que essa história vai ser melhor desenvolvida aí nessa terceira temporada / parte 2 da segunda. E aí o Ji-hoon, né, acaba se infiltrando de novo no jogo
porque nesse primeiro ato ele persegue o frontman, ele consegue chegar até o frontman e eles têm uma discussão, e aí o Ji-hoon se coloca de novo no jogo, né, pra tentar aí convencer as pessoas a não jogarem, que é o segundo ato, que é o jogo. Eu achei que de fato eles iam repetir os jogos, mas não, graças a Deus foi totalmente diferente. A gente tem Batatinha Frita, que eu acho que é um dos maiores clássicos dos jogos do Round 6, mas a gente tem até uma Batatinha Frita, você prende a respiração no desenrolar da história, e aí os jogos seguintes também. O início do 5º episódio, que é mais um jogo diferente, que não tá no circuito, eu fiquei concentradíssima. O final do 4º episódio pro 5º, caraca, muito bom. O jogo do carrossel e esse jogo que eles estão em 5, né, rodando pra poder fazer mini-jogos, foram os pontos altos dos jogos. Eu gostei muito. Tem aquela tensão. E aí os personagens. De novo aqui, nessa temporada, a gente tem aí assuntos que são muito interessantes de serem debatidos, como etarismo. A gente tem um personagem trans falando aí de como ele foi excluído da sociedade. A gente tem a relação da velhinha que tá lá com o filho, né? Que o filho é viciado em jogos, ela entrou nessa loucura pra poder salvar o filho das dívidas, e ela junta, né, o choque de gerações do personagem trans com o dela, e ela vai quebrando alguns tabus e vai se aproximando da personagem. A gente vê essas relações sendo construídas. A gente tem uma personagem grávida que entrou para poder conseguir dinheiro e conseguir criar o filho, e o pai da criança que tá lá também, né? Não gostei daquele personagem, não gosto, enfim. E diferentemente da primeira temporada, a gente tem vilões que são carismáticos na primeira temporada. Na segunda temporada a gente tem o Thanos e tem a Xamã, que é a personagem mística. Dizer a vocês que eles são, tipo assim, vilões não são, tá? Eles não são vilões carismáticos, são chatos. O Thanos me lembrou muito o Supla. Sabe o Supla? Me lembrou muito, com aquele negócio de falar inglês o tempo todo, aquele cabelo, aquele jeito meio desengonçado. Enfim, não é nada também que você fique, né, querendo pular. É só o personagemzinho chato mesmo. O chato do rolê são esses dois. A personagem Xamã, eu acho que ela quer trazer muita questão do espiritual. Deus vai salvar, quer dizer, Deus não, né? Os deuses vão salvar, que é aquela coisa toda, o espiritual, vou jogar uma praga em você, enfim. Mas não me convenceu muito, é uma coisa que eu passo adiante. O Round 6, por si só, desde a sua primeira temporada, ele quer mostrar que temos escolhas. Quer mostrar que podemos escolher o que queremos na nossa vida. E ainda mais nessa segunda. Porque a cada fim de jogo eles têm a possibilidade de escolher se querem continuar ou não. Se a maioria decidir por não, aquele dinheiro vai ser dividido por todos. Mas o que acontece? A ganância do ser humano é muito maior e nunca eles, né, decidem terminar o jogo. É sempre mais um, aquele vício, aquela coisa. Então, o Round 6, esse jogo em si, tá manipulando essa fragilidade humana, a necessidade, o vício, a coisa, por exemplo, a personagem trans quer aquele dinheiro pra poder terminar a cirurgia, recomeçar em outro lugar, porque ela foi totalmente excluída, né? Ela não tem mais amigos, a família abandonou ela, então pega nesse lugarzinho e manipula as pessoas. Além, óbvio, evidente, de ter aquela questão das pessoas que têm dinheiro, querendo o quê? Se divertir à custa da miséria alheia. A gente tem na primeira temporada os grandes, né, os ricos, vendo todo aquele jogo. A gente, nessa segunda temporada, não chegou ainda nessa parte. Acredito que lá na terceira a gente venha trabalhar com isso, porque a gente termina com o 456, sendo ali derrotado, o frontman derrotando ele. E aí chegamos a essa relação do frontman e do 456. Que na primeira temporada, o 01 foi aquela coisa impactante, né? A gente não imaginava que o 01 era o chefe da porra toda. Nessa, o 01 continua sendo o chefe da porra toda. O frontman se infiltra no jogo junto com o 456. E eles também têm os mesmos diálogos parecidos, né? Como teve na primeira temporada o 01 com o 456, falando sobre escolhas, sobre o bem maior, sobre a oportunidade de você decidir abrir mão de outras vidas para poder se beneficiar, o motivo de estarem lá, enfim. Existem esses diálogos e a gente vem na questão da fórmula ser igual. Do Round 6 1 tem esses mesmos diálogos, tem essa mesma fórmula. No 2, a fórmula é igual, só que é um detalhezinho ou outro que diferencia e torna a história interessante. Os jogos já não são os mesmos.
E aí você fica empolgado em querer ver o final daquele jogo. O 456 já tá uma pessoa mais madura, um pouco amargurada, pouco não, bastante amargurada por ter passado aquilo tudo, revoltado e com o objetivo de acabar o jogo. Na primeira temporada ele tava querendo salvar a pele dele, né? Então aí são aquela mesma fórmula, mas com outras mentalidades. E aí a gente trazendo agora um pouquinho da análise da história toda. A gente tem uma primeira temporada que foi altamente impactante. O mundo parou para Robot 6, o sucesso foi estrondoso. E a ideia inicial é que não tivesse segunda temporada, mas o próprio criador admitiu que por questões financeiras, por um dinheiro abufunfado, deixou ele empolgado para fazer mais uma temporada. No início eu achei que teríamos só uma segunda temporada e não, né, destrincharia, mas sim, vamos ter a terceira porque a história ficou longa. E aí hoje, como temos algumas regras que não precisam ser, né, aplicados o tempo todo, mas geralmente as séries têm 7 a no máximo 12 episódios. Eu acredito que ele deve ter escorregado aí, acabado 15 episódios, 14 episódios, e aí a gente tenha na próxima temporada, na terceira, que já vai ser lançada agora em 2025, mais 7 ou 8 episódios para desenrolar a história e pôr um fim no Route 6. A série estreou dia 26, então a gente vai ter aí algumas atualizações de números de como foram vistas. Milhões, bilhões de pessoas viram Route 6 na primeira temporada. E talvez a gente não tenha esse mesmo impacto, até porque a gente já sabe mais ou menos como é a história, a gente já sabe qual é o desenrolar, a gente tá vendo uma pessoa se vingar por uma coisa que aconteceu lá na primeira. O novo já passou. Eu acho que agora é muito mais a curiosidade de como vai rolar. Agora quem é fã mesmo da série vai continuar, vai ver a série, vai querer ver como de vai desmantelar, né, todo esse jogo. Eu acho que o Route 6 ainda assim vai ser um sucesso, mas não tanto quanto foi a sua primeira. E aí, pra terminar, a gente tem um final em que o 456 tá na mão do Frontman. A gente vai ter, eu acho que ainda nessa última parte, um desenrolar maior da história do Frontman e também dessa relação dele com o 456. E temos aí a confirmação de que o jogo vai continuar. Depois da rebelião, depois do 456 ter juntado algumas pessoas para tentar desmantelar, chegar até o ponto de controle e não ter conseguido, porque o 01 na verdade era o Frontman e ele conseguir, né, quebrar isso de dentro da rebelião. Eu acho que na última parte que a gente vai ter agora, na terceira temporada, a gente vai ver a relação dos dois, o 456 lá por dentro, dos bilionários, né? Porque ele ganhou, ele é rico, ele tá ali porque ele quer, né, acabar com aquela maldade toda. Então ele tá ali, ele vai ver agora de dentro de como é ver os outros participantes e tentar desmantelar isso de alguma forma. Vamos aguardar, vamos ver o que o criador de Route 6 preparou para nós. Mas já adianto de já. Tenho medos depois desse trauma de Game of Thrones de o final não ser aquilo que esperava de algumas outras séries. A gente fica assim, né? Mas essa segunda temporada foi legal. Eu achei que os jogos seriam, sei lá, tediosos ou que não teriam tanta criatividade como foi na primeira, mas estava enganada. Temos uma segunda temporada empolgante. Eu acho que vale a pena você assistir, você acompanhar os jogos e também trazer aqui o que você achou. Eu não tenho aqui um apego grande com nenhum personagem. Eu acho que tudo ficou lá na primeira temporada com o velhinho, né? Ele partiu meu coração, mas é sobre isso e tá tudo bem, né? Nessa segunda ainda não tive apego nenhum, até por a questão de proteger o meu coração. Porque a pessoa vai lá e morre. Já morreu uns 3 aí. Eu não quero passar. Estamos no final de ano 2024. Eu quero ficar bem. Quero ficar tranquila. E já chegando nesse assunto de final de ano, feliz ano novo a todos vocês. Semana que vem, ano novo, é /2025 já. E vamos continuar aqui firme e forte, Sucalow Produções, com o meu backstage. Feliz ano novo, my wife. Feliz ano novo, povo! E sobre isso tá tudo bem. Vidoca tá aqui também. Não soltem fogos, preserve os pets. A gente agradece. Um beijo, um queijo. E até o próximo vídeo, lá em 2025. Eita, Deus!